Interessante também é a chefe Karina Boniatti, que também é nutricionista. Ela ensina agora você a preparar um peru desossado aos 4 queijos. Oi, Claudete, tudo bem? A gente está aqui hoje para mostrar para você uma nova forma de fazer o peru do Natal. A gente vai fazer um peru desossado recheado aos 4 queijos. Pessoal que está em casa, faça porque é uma delícia, é super fácil de fazer. A gente vai começar pela marinada desse peru. Então, para isso, a gente vai utilizar uma colher de sopa de melado. A gente vai colocar azeite de oliva, vinho branco seco. Isso vai dar bastante sabor a esse peru. Vocês vão ver que realmente vai ficar uma delícia. A gente mexe para misturar bem. E agora a gente vai entrar com alguns outros temperos, que é a salsinha, a sálvia e o alho. Dá uma leve amassadinha no alho, não precisa picar esse alho. E as folhas, elas podem ser inteiras, não tem a necessidade de ficar picando isso. Aqui a gente complementa com 2 folhas de louro, pode ser o fresco, pode ser o seco, aquele que a dona de casa tiver em casa. Uma pitadinha de sal. A gente vai também colocar pimenta do reino preta, de preferência moída na hora. Isso tem muito mais sabor, dá uma intensidade aromática muito maior. Quem não gosta de pimenta, não precisa utilizar, fica aí uma opção. E noz moscada é bem importante, que ela dá bastante sabor nessa preparação. Preferencialmente também raladinha na hora, para ter mais aroma e mais sabor nessa preparação. Feito isso, a gente mistura mais um pouquinho esses ingredientes e a gente vai colocar sobre o peru. Eu quero mostrar para vocês o peru que a gente vai usar, que ele é um pouquinho diferente do convencional que as pessoas estão acostumadas a usar, porque ele já vem desossado. Então você encontra isso no supermercado, é uma opção que a gente tem, onde a única parte de osso que ele vem nele é a asa. O restante é completamente sem osso. Qual é a vantagem de usar um produto como esse? Que fica mais fácil na hora de servir. Vocês vão ver quando a gente terminar essa preparação que você consegue fatiar direitinho esse peru, aproveitando a carne e o recheio. Então é super interessante, para quem ainda não conhece, procura no mercado que você vai ver que é muito bacana. A gente vai colocar essa marinada, esse tempero nesse peru e a gente vai deixar ele nesse banho de banheira por 24 horas. Tá? Isso é importante que fique na geladeira. A carne de ave é uma carne bastante perecível, então tem que ficar sob a refrigeração. Na metade desse tempo, é interessante que você vire ele para pegar bem o sabor dos dois lados. 24 horas é o suficiente, mas se você quiser que tenha mais sabor ainda, você pode colocar ele no tempero 48 horas antes de a gente fazer o próximo passo, que é o recheio dele. Então fica aí essa opção, 24 horas, tá ótimo. Então a gente vai reservar e a gente vai dar continuidade fazendo o nosso recheio. Bom, agora a gente vai partir para o nosso recheio, um delicioso recheio aos 4 queijos. E é super fácil de fazer. O que a gente vai usar? Peito de peru já cozido e desfiado. O que mais a gente vai acrescentar? Os 4 queijos. Aqui a gente vai trabalhar com o queijo mussarela, cortado em cubos médios, provolone em cubos pequenininhos e o parmesão ralado. Essas texturas, esses tamanhos diferentes, eles têm um objetivo. No momento em que esse recheio estiver lá dentro do peru, no forno, eles vão ter derretimentos diferentes. Então é importante observar esses tamanhos. Não precisa ser com régua milimétrico, mas é importante ter tamanhos diferentes. Aí a gente vai adicionar também o requeijão, a salsinha picadinha e sálvia, a mesma que a gente usou lá na marinada, agora a gente vai usar aqui, só que dessa vez tudo pequenininho, tudo picadinho. Tá? A gente já dá uma misturadinha e aqui a gente vai acrescentar as castanhas, que são bem típicas dessa época do Natal. Aqui a gente está usando castanha do Pará. A gente vai usar um pouquinho de pão, pode ser o pão branco, pode ser pão amanhecido, não tem problema. A intenção aqui é que o caldo que a gente utilizou mantenha a umidade desse recheio. A gente usa uva passa, preferencialmente a preta, porque assim a gente tem um destaque de coloração. E amêndoas torradas, laminadas e torradas. Isso também vai dar mais sabor a esse nosso recheio.
A gente vai colocar também como tempero um pouquinho de pimenta moída na hora. Pimenta preta, para aqueles que gostam. Lembrando que é opcional. Noz moscada, moidinha na hora. E uma pitadinha de sal, lembrando aqui não precisa exagerar de sal, porque esses queijos que a gente utilizou, eles já têm sal na composição deles. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado para não ficar salgado, né? Senão a gente estraga a preparação. Sal demais nunca é bem-vindo. Então tomando esse cuidado, não vai ficar ruim. E esse é o nosso recheio. Viram como é fácil de fazer? Super prático. E a partir daqui a gente vai colocar dentro do peru, tá bom? Então aqui a gente tem o peru. Ele já ficou 24 horas na marinada, a gente já tirou ele da marinada. E agora a gente vai começar, primeiro passo que a gente vai fazer é costurar essa ave. Porque o que acontece? Ele vem aberto em cima e embaixo. E se a gente não tomar o cuidado de fazer a costura nos dois lados, a gente vai perder o recheio. Então antes de a gente colocar o recheio, a gente vai começar fazendo a costura dessa parte de cima do peru. O que a gente vai fazer agora? Finalmente vamos rechear o nosso peru. E agora a gente vai fazer a finalização, que é fechar a base do peru. Então a gente termina de colocar o recheio e fecha ele. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar sobre esse peru o melado. O melado, além de ele dar uma cor, ele vai ajudar a ficar mais douradinho, ele também dá um leve toque adocicado a essa preparação, o que combina muito bem com os queijos. A partir daqui, a gente vai colocar esse peru numa assadeira. O que é importante ter aqui? A gente sugere ter uma base, uma caminha para esse peru, onde vai cenoura, salsão e cebola. Esses ingredientes são importantes porque eles vão dar ainda mais sabor a esse peru, que vai ficar lá no forno. A gente acrescenta aquela marinada que você deixou o peru por 24 horas. Isso tem muito sabor, muito tempero. A gente coloca aqui, tá? Com todos os temperos e vem o nosso peru. Então a gente coloca ele aqui. O que é importante nessa etapa? É interessante a gente colocar uma proteção não só de alumínio em todo o peru, mas nas asas também. Às vezes as pessoas esquecem de fazer isso. E a asa, ela é uma parte bastante sensível dessa ave. Ela queima com muita facilidade. Então você pega um pedacinho de papel alumínio, coloca aqui nos dois lados. Depois você pega o alumínio maior e cobre a ave inteira. O que acontece agora? Forno a 180 graus, é uma temperatura média. A gente não precisa usar temperatura muito alta, porque quanto mais alta essa temperatura do forno, maior é o ressecamento da carne. Isso vale para qualquer tipo de carne. Então é 180 graus, 2 horas. Depois você retira o papel alumínio e deixa ele dourar por 30 minutos. Tá pronto, é só colocar na mesa, tá bom? E a gente vai ver agora como é que a gente faz um molho de ervas que é servido gelado para acompanhar essa ave, esse peru desossado aos 4 queijos, uma delícia. O molho que a gente vai fazer, a base é espinafre, tá? Então para isso a gente precisa fazer um processo chamado branqueamento, que é o cozimento desse espinafre. As folhas, somente as folhas, a gente vai colocar em água fervente por 1 minuto. É super rapidinho. A gente tira daqui com o auxílio de uma espátula e aí coloca num recipiente que tenha água gelada. Você pode inclusive ter gelo junto nesse recipiente. Qual é o objetivo disso? É parar o cozimento. A partir daqui, a gente vai tira bem os gelinhos. E a gente pega essa folha e espreme para tirar bem o líquido dela.
ela acaba ficando encharcada de água. Espremeu e a gente vai reservando numa tábua, que é a sequência que a gente vai usar para fazer o nosso molho. A gente vai dar uma leve picada nessas folhas, espalha e a gente vai acrescentar as outras ervas. Então aqui a gente tem folhas de coentro, folhas de salsinha e folhas de hortelã. Coloca tudo isso junto com o espinafre e a gente vai picar todas essas ervas juntas. Coloca num recipiente. A gente vai pegar essas ervas, vai colocar num recipiente. E a gente vai temperar o nosso molho. Com o que a gente vai temperar? Com cebolinha cortada em rodelinhas, com cebola picada, você já deixa ela previamente picadinha, com azeite de oliva, com suco de limão, um pouquinho de sal, e aí a gente mexe bem. A gente finaliza com as uvas passas e tá pronto o nosso molho. O que a gente tem que fazer agora com ele? Levar à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir. Não esquecendo, esse molho é servido gelado. Ele é para dar um frescor a essa preparação que a gente fez do peru e também, né, a noite de Natal geralmente é uma noite quente de verão, então é mais um auxílio aí para refrescar a refeição nesse dia. Pessoal, aqui o peru tá pronto, já saiu do forno, ficou 2 horas com papel alumínio, depois a gente tirou o papel e deixou ele dourar. Isso dá mais ou menos em torno de 30 a 40 minutos. Tá prontinho, eu vou servir para vocês verem como isso fica, o resultado, como fica o resultado final. Aí está o nosso peru recheado aos 4 queijos com um molho de ervas. Eu tenho certeza que isso vai ser um sucesso na sua mesa. Não deixe de fazer nossa ceia de Natal. Um bom Natal, um bom final de ano para todo mundo e até o ano que vem. Tchau, tchau!